não são permitidos essas operações do banco de dados estarem dentro de uma trigger. Então tá lá, save point, para quem brinca aí com codificação, é a mesma ideia, né? Ou lembrando lá de banco 1, na hora que a gente tem o último estudo, que é a parte de recuperação, então tem lá, save point, você está gravando um ponto aonde ele está indo e fazendo um commit. Ou operação commit, ou desfazer o que estava sendo feito. Isso não pode estar dentro de uma trigger. Por consequência, também não são permitidos, aí ele está trazendo alguns comandos, deles estarem dentro da trigger. Também não são permitidos procedimentos e funções que impliquem em controle transacional, que é mexer com a parte de transação, interromper uma transação e tal, não. A trigger foi disparada por um momento antes ou depois de uma transação. Ele não pode interromper aquela transação. Mesma coisa, não pode fazer rollback do que está sendo executado. Lembrando, a trigger é um gatilho. Por conta de algo que entrou em execução, ela está sendo disparada. Essa aqui é uma situação legal a nível de exceção, que chama aí, né, de uma tabela mutante. Então está ligado ao tempo do banco. O que vem a ser essa tabela mutante? É um momento em que existe uma transação, vamos pegar como exemplo aqui, existe um insert. Ele não foi efetivado. O que quer dizer isso? Não foi feito o commit ainda. E outras operações estão mexendo no banco de dados. Lembrando, o banco é concorrente. Então tem outras transações. O que quer dizer mutante? Tem lá uma operação que está inserindo um dado e outras operações estão fazendo um select que envolveria esse dado novo. Ou a ideia, né, de recuperação desse insert, a tabela está numa situação mutante. O dado já está na tabela, mas ele não foi efetivado, não foi feita a operação commit dele. E aí, como é que fica o banco de dados? Ele vai recuperar ou não vai? Então, essas são situações que esse estado da tabela faz com que o banco tenha problema. E se daí, apesar de estar quase terminado, quase efetivado o insert, ele recuperou, mas no final da transação deu um problema e ele fez rollback. Repara, não é a trigger, é o banco operando. Aí o usuário que teve o select, que levou aquela tupla, mentira, porque aquela tupla não foi efetivada no banco. São cuidados que aí isso envolve também a manipulação das operações sobre uma trigger, que ela está acontecendo, ou antes ou depois dessas 3 DMLs, o banco, a tabela, ela pode estar nesse estado de mudança, de alteração com algo que está sendo efetivado. Vamos ver esse exemplo aqui, ó. Está criando uma trigger de emp count depois de um delete. Sobre essa tabela, trabalhando cada linha, cada tupla que foi recuperada, está lá, ó. Criou variável local. Está disparando aqui, ó, um select, guardando na variável local. Esse cara aqui, ó, para caber no slide, né? Isso aqui tinha que estar na linha de baixo para ficar mais fácil. Mas ficou grudadinho e dá problema no banco? Dá nada. Ponto e vírgula está aqui, terminou a instrução. Aí ele vem aqui, ó, quem lembra aqui que essa instrução aqui faz? Em específico, lembrando então aí, essa é uma instrução do Oracle, ele está simplesmente, né, tinha que estar aqui para estar completo, um set para jogar isso aqui, para escrever na console uma mensagem. Ele está concatenando essa mensagem lá, está falando assim, ó, existe, né, no momento, aí pegou esse número, quem é esse número aqui, ó? Está concatenando aqui, tantos empregados. Essa é a recuperação que ele fez aqui. Um delete, from onde o empregado tem esse número aqui, ó. Então, essa é a instrução que foi disparada. Essa instrução vai entrar, como está aqui, né, ó, depois do delete, esse delete, ele está em operação, ele vai ser comitado, já que é depois, ó, aí ele vai estar realizando uma conta aqui, ó. Quem? Essa trigger aqui. A tabela, como não foi efetivada, falta essa trigger para continuar a execução, e a trigger vai ser terminada e a operação delete efetivada. Então a gente tem um instante onde essa trigger está sendo, né, entrando em execução. Para esse comando, a transação não terminou e esse cara está fazendo uma conta, ele quer recuperar quantos empregados tem. Só que ele está apagando o empregado. Então a tabela empno, ela está no momento de mutância, ela está mudando. E agora, o que essa trigger vai fazer? Vai recuperar a conta aqui, né, de todos os empregados, incluindo esse,
ou ela vai recuperar todos os empregados, excluindo esse, já que essa transação disparou essa trigger que vai contar. Só que se isso aqui for efetivado, vamos supor que tinham 10 empregados, tem que mostrar 9. E aí ele vai estar devolvendo, ele está mostrando aqui, ó, um erro para o usuário, exatamente colocando o problema. Implementar uma trigger que gera uma situação de pegar a tabela em momento de mudança.